Paz, oração e união. Deus abençoe a todos que estão conosco em mais uma escola bíblica online. Pelo cenário aí, você já pode perceber que estamos entrando em uma nova fase, em uma nova jornada com Deus. Essa jornada vai ser maravilhosa, tenho certeza disso. Eu tive a oportunidade de ler muitos textos da revista enquanto estava trabalhando nela juntamente com os pastores, mas estou lendo novamente e a cada dia a gente aprende coisas novas estudando a palavra de Deus. Então eu recomendo a você participar conosco desta grande jornada, podemos dizer, em direção à ilha de Creta, quem sabe? Então vamos estudar a revista Uma Igreja Santa em meio a uma sociedade corrupta e um cristianismo corrompido. Esta aqui, ó, que você está vendo aí nas minhas mãos, é o último lançamento da editora Ramo da Videira, Uma Igreja Santa em meio a uma sociedade corrupta e um cristianismo corrompido. Certamente esse é o interesse de todos nós, termos uma igreja santa, considerando todo o contexto que nos envolve de corrupção, né? Então, certamente esse é o desejo de todos, ter uma igreja santa. Esse é o objetivo certo da igreja verdadeira, ser santa. Porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então convidamos você a participar aí desta jornada juntamente conosco. Esta revista maravilhosa estará sendo ministrada a partir de hoje pelo nosso superintendente do Departamento de Ensino, pastor James Schmidt Vieira. E vamos ter a oportunidade então de estudar as 14 lições aqui, se Deus assim permitir, de forma online. Nós queremos comunicar a todos que ainda não adquiriram a revista, que a Ramo da Videira ainda tem muitas revistas em estoque, então nós vamos colocar aí na tela o telefone, vou até tirar a revista aqui para não atrapalhar a sua leitura, 98264-1450. Este é o teleatendimento da livraria Ramo da Videira, se você está nos ouvindo aí do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, enfim, de todo o Brasil, você pode entrar em contato conosco neste momento, pode entrar em contato conosco e nós poderemos então lhe enviar a revista, ou por correios, ou por teleentrega, enfim, nós enviamos para toda a cidade de Porto Alegre, rapidamente por teleentrega, e região grande de Porto Alegre também, e para todo o Rio Grande do Sul, então vai por correio, e para todo o restante do Brasil também. Então, não esqueça, se você ainda não adquiriu o seu exemplar desta revista maravilhosa, esta revelação poderosa que já está mudando a história do Ministério Restauração, está impactando vidas, você tem a oportunidade através deste telefone que está aí na sua tela, que é o teleatendimento da nossa editora Ramo da Videira, da livraria Ramo da Videira, para você solicitar a sua revista, as áreas que ainda não adquiriram, os irmãos que ainda não adquiriram agora. Aqui na cidade de Porto Alegre nós estamos recebendo mais público nas igrejas, os decretos ampliaram a nossa capacidade de ocupação do espaço de assentos da igreja e certamente você vai então ter a oportunidade de adquirir diretamente aqui na livraria Ramo da Videira, na Farrapos 312, anexo 1, e depois participar então de forma online com a sua revista aí na sua casa. Nada como ter a revista, irmãos. Às vezes nós ouvimos a ministração aqui e ficam algumas dúvidas, alguns pontos precisam ser esclarecidos, e a revista ela vem então trazendo estes temas de forma bem explicada, bem didática, com recursos de mapas, com quadros. Esta revista tem uma série de inovações que o pastor James então vai explanar um pouco mais, imagens. É maravilhosa esta nova revista da Escola Bíblica Dominical. Então convidamos você a participar desta jornada que nós teremos a partir de hoje. Nós gostaríamos de solicitar também a todos que
Participem das escolas bíblicas presencialmente, aqueles que podem, que têm essa oportunidade. Participem dos cultos. A nossa sede, como eu disse anteriormente, já está com uma capacidade bem maior de público. E se você ainda não retornou aos cultos, não perca esta oportunidade maravilhosa de estar na casa de Deus. Temos vivido dias gloriosos ou gloriosos na presença de Deus nos cultos que têm acontecido aqui na nossa sede internacional. Eu gostaria de convidar você também a compartilhar esta transmissão. Se você ainda não fez isso, tem esta oportunidade de semear a palavra de Deus e também de deixar o seu like. Não esqueça de deixar o seu like nesta transmissão e se inscrever em nosso canal se ainda não é inscrito. Hoje nós iniciaremos então, o pastor James irá introduzir o tema Programa Cada Lar uma Escola, e eu imagino que ele também vai ministrar uma parte da lição de número 1. Imagino, vamos ver como Deus vai dirigir o pastor James, o contexto histórico da carta de Paulo a Tito, cujo texto áureo é Tito 1, do 1 ao 4, onde a palavra de Deus diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então vamos iniciar esta jornada a partir de hoje. Você é nosso convidado, não perca, irmãos, nenhuma ministração. Eu tenho certeza que você vai ser extremamente edificado durante a ministração desta revista, desta lição da Escola Bíblica. E vamos chegar aí ao final das 14 lições, certamente com um crescimento espiritual em nossas vidas. Convido você que pode a orar, vamos orar juntos, mas antes de orar nós temos um vídeo aí maravilhoso do lançamento da revista. Vamos assistir o vídeo e já voltamos aqui para orar pelo servo do Senhor, pastor James, e também pela sua vida. Um homem simples em sua estrutura humana, mas estabelecido como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Um obreiro em uma época em que a estrutura de locomoção e comunicação era precária, custosa e demorada. Isolado numa ilha, em uma localidade fortemente influenciada por uma cultura pagã e irreverente. Tito dependeria de Deus e também do apoio que seria estruturado por ele na própria ilha, das orientações apostólicas esporádicas e do programa de acompanhamento elaborado por Paulo. É sobre essas orientações que estudaremos nesta publicação. Muito bem, está aí, por isso que eu disse que acho que vamos viajar a Creta. E essa viagem vai ser de navio, para seguirmos aí o exemplo, né, dos obreiros da época de Tito e de Paulo. Muito bem, meus irmãos. Gostaria de comunicar também a você que está nos assistindo, quem sabe de outro país, e ainda não teve a oportunidade de adquirir a sua revista, que nós também fizemos o lançamento desta revista em e-book. Então ela também está à disposição lá na Amazon. É só você acessar amazon.com e pesquise pelo nome do nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Só digite lá, Humberto Schmidt Vieira, e vai aparecer
toda a lista de publicações em e-book da editora Ramo da Videira, do Ministério Restauração, e dentre eles está então este lançamento, esta última revista, Uma Igreja Santa em Meio a uma Sociedade Corrupta e um Cristianismo Corrompido. Então essas são as formas de aquisição, de acesso a esta revelação para que você possa acompanhar as ministrações que ocorrerão aqui todas as segundas-feiras às 20 horas, se assim Deus nos permitir. Vamos orar a Deus? Convido você então que pode neste momento a inclinar a sua cabeça e vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta maravilhosa revelação que Ele deu aos nossos pastores, ao nosso pastor-presidente, pastor Humberto, que é o escritor desta revista, e também a todos os pastores, obreiros que trabalharam neste projeto, e principalmente, irmãos, para que ele alcance o objetivo que Deus tem com ele, que é edificar a vida de todos que tiverem acesso. Senhor Deus, em o nome de Jesus, teu Filho, Pai, eu quero te agradecer neste momento. Eu tenho aqui em minhas mãos esta revista da Escola Bíblica. Eu sei, Deus, que isso aqui não é uma mera cópia de qualquer outra obra, Deus. Eu sei que eu tenho em minhas mãos um trabalho que custou muitas lágrimas, muitos momentos de oração, de jejum, muitas consagrações, Senhor, estudos, horas e horas de estudos, Senhor. Aleluia, de trabalho dedicado a Ti, Deus, para que o Senhor pudesse, através destes estudos, deste esforço que foi feito pelos Teus servos, nos comunicar a Tua vontade, Jesus. Eu sei que o Senhor nos entregou revelações preciosas e que estão aqui, Senhor, à disposição de todos, na palma das mãos dos irmãos. Aleluia, está esta revista, Senhor, que contém estas revelações tão preciosas. Eu tenho certeza que ela produzirá edificação na vida de muitos. Eu te peço, Senhor, que nós possamos alcançar lugares nunca alcançados com esta revelação, Senhor. Que ela possa chegar nos países mais longínquos, que ela possa chegar nas cidades mais longínquas, que o Teu nome seja glorificado através deste trabalho, Deus. Aleluia. Abençoa cada servo Teu, cada serva Tua que esteve envolvido neste projeto. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que tiver esta oportunidade de receber em suas mãos esta nova revista, que ela possa crescer espiritualmente, que ela possa receber a mesma revelação que o Senhor deu ao pastor Humberto, Senhor, no momento em que ele escreveu estas lições, que cada um de nós possa ser edificado e que o Teu nome santo e poderoso, ele possa ser glorificado por meio deste trabalho, Senhor. Este é o nosso desejo, pedimos também a Tua bênção sobre esta transmissão, sobre a vida do Teu servo, pastor James, sobre a vida dos irmãos que estão trabalhando na técnica, sobre toda a audiência desta transmissão, os irmãos, as irmãs, todos que estarão nos ouvindo ao vivo e futuramente, que a Tua glória, que o Teu poder, Senhor, venha a se manifestar sobre a vida de cada um dos Teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, agradeço a oportunidade. Não esqueça de compartilhar esta transmissão. É uma lição histórica, a primeira lição desta revista, né? Iniciaremos as ministrações hoje, não sei até que ponto da lição 1 irá, mas esse é o início e certamente muitas pessoas poderão estar conosco se você nos ajudar a compartilhar esta transmissão. Deus lhe abençoe. Dentro de poucos instantes, pastor James Schmidt Vieira assume esta transmissão. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Bem-vindos a mais uma aula de escola bíblica, né? E especialmente ao início de uma nova jornada. Como o irmão Reginaldo falou, estamos aí com essa nova revista, Uma Igreja Santa em meio a uma sociedade corrupta e um cristianismo corrompido. Antes de iniciarmos essa primeira lição, vamos orar, vamos clamar a Deus. Convido você a estar orando juntamente conosco.
Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, chegamos agora, Senhor, mais uma vez nesse dia na Tua presença, para te dar graças. Aleluia, aleluia, Senhor, para te dar graças por esta oportunidade, por o Senhor ter nos sustentado, ter nos conduzido até este momento, até este lugar. Meu Senhor, é no nome de Jesus que eu te peço nesta hora, Deus, estende as Tuas mãos. Vem abençoar esta aula, vem abençoar também, ó Deus, esse projeto desta revista nova, Senhor. Que cada irmão, que cada irmã que está conosco venha a ser edificado, Senhor, que seja impactado, ó Deus, que seja atingido pela ação do Teu Espírito. Aleluia, pelo propósito que o Senhor tem estabelecido, ó Deus, para este trabalho. Senhor, em nome de Jesus. Clamamos a Ti nesta hora, estende as Tuas mãos, ó Deus, que a Tua glória, que a Tua graça esteja sobre a nossa vida, que a Tua glória esteja também sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada amigo que está nos acompanhando. Para a glória do nome de Jesus, Teu Filho, ó Pai, eu clamo a Ti neste momento e Te dou graças por tudo. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, o irmão Reginaldo creio que já falou sobre essa revista, né? Está muito bonita essa edição, como todas as edições. A capa já nos traz uma mensagem, né? E nós vamos então passar para a primeira porção deste material e nós queremos aqui apresentar, antes de iniciarmos efetivamente a primeira lição, apresentarmos um projeto, que é um programa chamado Programa Cada Lar Uma Escola, que nós colocamos neste material, mas ele não é inédito, porque nós, inclusive, temos uma coleção para crianças e adolescentes, chamada, com o nome deste programa, Cada Lar Uma Escola. Hoje está muito divulgado essa questão do ensino domiciliar. Até aqui eu quero fazer um esclarecimento. Nós pedimos oração pela aprovação deste projeto na terça passada. Só que parece-me que esse projeto era o 8º projeto na lista de projetos que seriam votados na terça passada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Então ele não foi votado na terça passada e será votado amanhã. Tudo indica que será votado amanhã. Então amanhã ele já vai estar numa ordem que vai dar tempo de ele ser votado. Na terça passada não houve tempo na sessão legislativa de votar esse projeto. Então nós pedimos que os irmãos continuem orando, especialmente os irmãos do Rio Grande do Sul, mas também todos os irmãos do Brasil, de outros países, porque este projeto é muito importante, não somente para o Rio Grande do Sul, mas também como parâmetro para outros estados, para que os pais tenham liberdade de educar os seus filhos em casa, podendo ser na escola ou em casa, Esse projeto aprovado não significa que os pais vão ter que educar em casa, mas abre essa possibilidade de educarem em casa, o que é vantagem em muitas circunstâncias, E hoje isto não é permitido, por falta de regulamentação. Não que seja inconstitucional, porque é constitucional a família educar seus filhos, isso está na Constituição, é um dever da família também, não somente do Estado, mas isso precisa ser regulamentado, e a regulamentação é feita por leis, Então está em discussão já na Câmara dos Deputados, o projeto federal, e amanhã vai ser votado, então, o projeto estadual do Rio Grande do Sul. Então vamos clamar a Deus, irmãos, vamos clamar a Deus para que este projeto seja votado e seja aprovado, e sem alterações perniciosas, sem alterações que venham prejudicar a sua essência, tirar a liberdade das famílias que optarem por essa modalidade de ensino, o ensino domiciliar.
Muito bem, irmãos. Embora isso parece que tenha relação com o que nós vamos falar agora, mas não é exatamente a mesma coisa. Este projeto Cada Lar é uma Escola que nós temos aqui, então, está aqui na abertura da nossa revista. Que a irmã Valquíria tem aí também um bannerzinho, né, irmã Valquíria? Aí que pode colocar para os irmãos. Então, o projeto Cada Lar uma Escola. Qual é a ideia deste projeto, irmãos? A ideia deste projeto é fazer com que as revistas, né, as revistas sejam estudadas em casa. Preste atenção aqui, irmãos. Nós estamos em uma situação em que nós vemos claramente uma guerra de alguns setores da sociedade, alguns setores do mundo político contra o cristianismo, né? Não somente contra a igreja, mas de uma forma geral contra o cristianismo. Nós sabemos que por trás disso existe uma ação espiritual, o espírito anticristo está por trás disso. E por isso nós estamos nesta batalha para que o espírito anticristo no Brasil seja detido, que todo o avanço dele, né, seja anulado e que ele retroceda, e que o reino de Deus prevaleça, que a vontade de Deus prevaleça. Mas nós sabemos que existe essa guerra. Então vejam, irmãos, nós precisamos, embora precisamos estar orando, obviamente, oração, jejum, isso é essencial, porque a guerra é espiritual. Em Efésios 6, versículo 12, todos conhecem a passagem bíblica que fala, né, que as armas, nossas armas, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados, potestades que estão nas regiões celestes. E esta ação espiritual, então, é mediante armas espirituais. As armas de nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas e anulando todo sofisma. Então veja, existe uma ação espiritual que precisa ser tomada, mas também existem atitudes que nós precisamos tomar. Existem atitudes, nós precisamos agir. Então muitas vezes as pessoas estão na sua casa e o dia passa, e passa a semana, e passa o mês, e passa o ano, e as pessoas não tomam uma atitude que precisa ser tomada, né? Uma atitude de educação, de conduzir as pessoas, de levar os seus filhos, a sua família a uma estrutura espiritual. Então vejam, irmãos, os pais têm a responsabilidade de terem a formação dos seus filhos. Isso é uma responsabilidade dos pais, formarem os seus filhos. A família tem que ser uma unidade de formação espiritual. E muitas pessoas não se dão por conta disso. Então eles pensam assim, ninguém ensina religião para os meus filhos, ninguém ensina isso, ninguém ensina aquilo. Ou seja, meu filho vai uma vez por semana na igreja, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Isso é suficiente, porque ele não vai em outro lugar. Irmãos, isso aí é um grande engano. Por quê? Porque a doutrina do anticristo, a doutrina do mundo, ela está permanentemente sendo ministrada, permanentemente sendo pregada. A maior estratégia de ensino, eu não vou dizer a maior, porque parece que fica um termo muito exaustivo, mas se não a maior, uma das maiores, uma das mais eficientes, é justamente o ensino que não é feito de uma forma só, mas se chama um termo técnico, a transversalidade do ensino. Então vejam, o que é a transversalidade do ensino? Ele não é dado em uma matéria, hoje você vai aprender isso aqui, não, ele é fornecido em vários momentos. Na escola, por exemplo, é fornecido em várias disciplinas. Então a pessoa não sente que está aprendendo aquilo ali. Não sente que está aprendendo aquilo. Porque aquilo ali vai sendo batido em várias disciplinas, como forma de exemplos, como
recursos didáticos, né, eles vão bater naquele assunto. Então, em história fala daquele assunto, em ciências bate naquele assunto, matemática bate naquele assunto, português coloca exemplos de português falando daquele assunto. Então, aquilo ali vai sendo inculcado na mente das pessoas, das crianças, sem elas perceberem. E elas vão começando a aceitar aquelas ideias que estão sendo inculcadas. E veja, isso não acontece somente na escola, isso acontece também no nosso dia a dia, né? No marketing, nas propagandas, nas notícias, nos jornais, periódicos, enfim, nas conversas. Isso aí está sendo continuamente massificado nas pessoas. Então as pessoas vão interiorizando aquilo, a doutrina do mundo, vamos chamar assim, a doutrina do anticristo vai sendo interiorizada pelas pessoas sem que elas se deem por conta disso. Então veja, irmãos, muitas pessoas, quando a pessoa não entende isso, ela além de perder a oportunidade que Deus dá de abençoar e dar uma formação espiritual para a sua família, ela permite com que o mundo faça isso. E o mundo está fazendo isso. Você coloca o pé na rua, você está sendo agredido. Você liga o seu rádio, liga, quem sabe, o seu celular em algum noticiário, alguma página da internet, você vai, de alguma forma, ser bombardeado pela doutrina do mundo, pela doutrina do anticristo. Então nós temos que entender isso, irmãos. O mundo, por que o mundo está mudando tão rápido? Porque está sendo doutrinado. Só que é de forma transversal, as pessoas não percebem o que está acontecendo. É por meio de filmes, é por meio de entretenimento. Tudo isso vai doutrinando, vai inculcando nas pessoas a doutrina do anticristo sem que elas percebam. Então veja, nós temos que acordar para isso. E nós precisamos fazer com que a palavra de Deus se contraponha a esta ação do maligno que está em curso, que é muito forte na nossa sociedade. É muito forte nesses últimos tempos que estamos vivendo. Então, vejam, irmãos, para isso estamos aqui com este projeto, né, um chamado Programa Cada Lar é uma Escola. E o programa Cada Lar é uma Escola, qual é o propósito dele? O propósito dele é fazer com que este material aqui, né, estamos aqui formalizando neste material, mas qualquer outra das revistas que nós tenhamos, a ideia é que isso seja aplicado. Então veja, você vai juntar-se com a sua família, sentar-se junto com a sua família e você vai ler isso aqui. Né? Você vai ler esse conteúdo. Então veja, aqui nós temos algumas dicas, algumas pequenas orientações de como você vai colocar isso em prática. Então olha só, em primeiro lugar, estabeleça um local e horário adequados para o estudo em sua casa. Qual o melhor horário para a sua casa? O melhor horário vai ser, quem sabe, meio-dia. Outro vai ser 11 horas. Minhas crianças lá dormem até as 11 horas. Então, 11 horas a gente acorda elas e a gente vai fazer isso aqui. Dá aí um lanchezinho e tal, uma madeira. E vamos fazer isso aqui. O outro diz lá, o melhor horário é quando a gente chega do trabalho em casa. A gente janta e depois tem um horário que a gente fica conversando. Então vai ser esse horário. O outro se acorda cedo. A casa, 7 horas, está todo mundo acordado, não saíram para o trabalho ainda. Estão lá tomando seu chimarrãozinho, quem sabe. Esse é o melhor horário para nós. Então, cada família vai estabelecer um local e horário adequados para o estudo em sua casa. Cada uma vai ter o seu horário, mas esse horário precisa existir. Quando chegar esse horário, aí vem o item 2. Se desvincule de tudo o que poderia distraí-lo ou afastar você e sua família desse momento tão precioso. Então lá, desliga o celular, coloca um silencioso, um modo avião. Não deixe nada que possa vir a distrair você. Desliga som, desliga rádio, se tiver rádio ligado. Desliga o fogo da panela lá, daqui a pouco vai ter que, começa a ferver água, tem que sair. Então,
não deixe nada. São 20 minutos, meia hora, né? Um tempo rápido. Então não deixe que coisa alguma venha atrapalhar você desse momento. Uma sugestão também é apagar luzes, né, das outras peças, se for à noite. Aí fica só aquela peça ali iluminada, ninguém sente-se com vontade de sair para outro lugar. Né? Se foca naquele lugar onde vai ser este encontro. Se vai escrever, caderno, lápis, caneta, né, a Bíblia, né, tem que estar junto, as revistas tem que estar juntas. Então tudo isso já junta, né, já fica tudo ali, a pastinha ou a caixa, né, a caixa do devocional, a caixa da escola bíblica. Então já junta tudo, traz ali para não precisar se levantar, almofadas, enfim. E é importante ressaltar que este é um momento de descontração para se ficar à vontade, mas também é um momento de reverência, pois estaremos tratando de algo muito importante. Então veja, é de descontração, então não vai ficar lá, né, todo mundo sentado de forma desconfortável. Não, vamos ter reverência agora porque a gente está num culto, né, como se estivesse na igreja. Claro que a igreja é um lugar mais formal, é um lugar, uma casa de oração, um lugar que a gente tem que ter mais respeito, é claro. Né, e um momento como este também é um momento de respeito, mas estamos em casa. Então, as pessoas têm que se sentir à vontade, as crianças, quem sabe vão ficar ali se sentando em almofadas, ou em cadeiras, enfim, mais confortáveis. Como ficar mais confortável? Quem sabe todos em cima de uma cama, né? Família pequena e a cama grandona, né? A cama do casal. Fica lá todo mundo sentado em cima da cama. E quem sabe pode até, agora chegando o frio no Rio Grande do Sul, né, um chazinho, fica tão gostoso, aquela fumacinha do chazinho saindo, né, uma bandeja ali com umas bolachinhas, coisa pequena, não vai colocar muita comida ali, vai sujar toda a cama, vai dar confusão, vai ter que sair para limpar depois, não, coisinha leve, só para tornar aquele ambiente um ambiente gostoso, né, um ambiente à vontade. Para as crianças estarem juntas. Então, é um ambiente de descontração, mas também precisa haver uma reverência. Então, não é para tornar aquele ambiente um ambiente, não vamos dizer assim desrespeitoso, mas um ambiente dispersivo. Né? Se você começa a colocar muita coisa, daqui a pouco, eu quero um chocolate ali, eu quero um caldo não sei do que, né? E daqui a pouco fica só aquela conversa em função de comida, em função de bebida, enfim, e estraga todo aquele momento que tem que ser focado no estudo. Então, uma coisinha lá, um petisco, né, para comer, para dar uma beliscadinha, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Uma beliscada, né, um chazinho quente, um cafezinho. E é isso aí, né, para dar aquele ambiente gostoso, mas também não tirar o foco do estudo. E o quarto ponto, então, né, que nós colocamos aqui é um pequeno roteiro, né, depois de estar todo o ambiente adequado, aí tem um pequeno roteiro para seguir. Então, por exemplo, aqui, né, ore com toda a família, cada um faz uma oração, as crianças, ore com elas, as crianças gostam muitas vezes de orar e repetir. Então, ore, elas repetem, daqui a pouco elas querem orar e repetem, né? Eu sei que eu tenho essa convivência, né? Então, as crianças lá, às vezes elas querem fazer oração e a gente repete a oração delas. E é tão lindo, né? A oração da criança. Então, temos que nos adaptar, né, ao estilo, né, da faixa etária da criança. E quem sabe ela vai orar, você vai repetir, depois você ora, ela repete, depois ora todo mundo junto, depois o papai ora, mamãe ora. Mas é participação de toda a família. Depois distribua entre cada integrante da família as leituras bíblicas sugeridas na sessão Leia e Medite diariamente de cada lição. Então nós temos aqui alguns exemplos, né, na primeira lição. Segunda-feira, né, nós temos aí algumas sugestões de leitura bíblica.
Então, olha só, vamos ler, vamos dizer assim, ó, o Joãozinho agora vai ler, né, os versículos bíblicos da segunda-feira. Aí ele vai pegar lá da segunda-feira, né, as referências bíblicas que temos ali na nossa lição, fica bem no início da lição, né, os irmãos que não conhecem, fica bem na primeira página ali. Então aqui, ó, segunda-feira é Tito 1 e 4. Alguém vai ler Tito 1 e 4. Terça-feira, aí uma outra pessoa da família vai ler, né, as referências bíblicas de terça-feira. E como é gostoso, as crianças gostam de ler, né, os adultos gostam de ler também. Terça-feira tem irmã Valquíria também? Não tem de terça? Então, terça-feira... Ó, terça-feira é outra referência. Atos 18, versículos 24 a 28. E Tito 3, versículo 13. Aí outra pessoa vai ler essa referência bíblica, que está ali na seção Leme diariamente. Na quarta-feira, é outra referência bíblica, uma outra pessoa vai ler da família. A família só tem 3 pessoas. O que você vai fazer agora? Não tem problema. Agora, quinta-feira, então, volta para a primeira. Ele vai ler, então, as referências da quinta-feira. E assim por diante, né? Vai até domingo. Então, vejo, todo mundo tem oportunidade, né? Se a família é grande, é especial, né? Se a família é grande, tem 7 pessoas, dá certinho, né? 7 dias na semana, 7 sequências, né, de referências bíblicas para serem lidas. Então, é pouco provável que alguém vai ficar de fora. É claro que tem famílias, tem um pastor nosso aqui que eles eram em 19 irmãos, né? Então, na família dele iria faltar versículos, né? Mas aí poderiam se distribuir. Mas... isso aqui é uma sugestão, é uma sugestão para este momento. Depois disso, né, cada um vai ler uma parte da lição. Cada um vai ler uma parte da lição. Então, o primeiro lá vai ler a introdução, o outro vai ler o tópico 1, o outro vai ler o tópico 2, o outro tópico 3, e assim por diante. Até completar toda a lição. Aí você está pensando assim, tá, só um pouquinho, pastor, imagine só, para ler todas as referências bíblicas, para ler toda a lição, olha o tempão que a gente vai dar, se 20 minutos, meia hora, aí não vai dar certo. Não tem problema. Divida essa lição durante a semana. Então não precisa, nesse devocional, fazer toda a lição. Então, segunda-feira, vamos supor, né? Segunda-feira leia só as referências bíblicas, né? Naquele horário que você escolheu. O tempo, 20 minutos, meia hora, é só para ler as referências bíblicas. Tranquilo, cada um lê as referências bíblicas referente a um dia da semana, né? E pronto, depois no outro dia começa a ler a lição, a ler os primeiros tópicos, a lição é muito grande. Tópico 1, tópico 2, por exemplo. No terceiro dia, tópico 3, tópico 4, né? Então, vamos dividindo a lição, né, de forma que fique parelho, né, para que esse momento fique gostoso e possa fazer sem ser pesado e ao mesmo tempo abrangendo toda a lição. Terminou a lição, o que vai fazer agora? Lição completa. Aí nós temos aqui, irmãos, uma seção. Pode dar um zoom aí, irmã Valquíria? Vou colocar aqui, né, na frente do meu rosto para dar o zoom na revista, não em mim. Então, olha só. Então, aqui existe uma seção com perguntas. Todas as lições têm várias perguntas, olha só. Todas as lições têm várias perguntas. Então, quando terminar a lição, se terminou num dia, tudo bem, né? Se ficou mais tempo lá naquele dia, tinha bastante tempo, terminou toda a lição, leu todas as referências bíblicas, toda a lição no mesmo dia, pode até fazer as perguntas no mesmo dia. Se não deu, né, dividiu em várias partes aquela semana, então o que você vai fazer? Vai deixar as perguntas para um outro dia, né? Deixa a pergunta para outro dia. E aí, olha só, irmãos, cada um vai perguntar um para o outro. Então, as perguntas desta lição, por exemplo, da lição de número 1, quais são? Olha só.
Primeira pergunta, quais línguas eram usadas na igreja no período em que o Novo Testamento foi escrito? Em qual língua o Novo Testamento foi escrito? Aí um vai perguntar, lá o Joãozinho vai perguntar para o Zezinho, né? E aí o Zezinho vai perguntar para a Mariazinha. Quais funções os apóstolos exerciam na igreja estabelecida nos diversos lugares onde eles visitavam? Aí a Mariazinha vai perguntar para o papai. Papai, por quem era formado o Concílio de Jerusalém? Quais as discussões que eram levadas para a sua apreciação? O papai vai responder e depois pergunta para a mamãe, 4. Quais as funções exercidas pelos supervisores ou bispos? Aí a mamãe vai perguntar agora o seguinte para o Joãozinho de novo, né? Quais as funções exercidas pelos presbíteros anciãos? E o Joãozinho vai perguntar depois para a Mariazinha, a sexta pergunta, quais as responsabilidades de um apóstolo sobre um obreiro? Então veja, um vai perguntar para o outro, se não souber a resposta, né, ou fazer incompleta, os outros vão ajudar. Então a ideia não é competir, mas é interagir. Então vai ficar aquela coisa gostosa, né? Divida a lição conforme a sua disponibilidade, conforme o seu estilo, né, conforme os componentes do seu lar, divide no número de dias, né, que você precisa, para que toda a lição fique confortavelmente ministrada, lida, né, de uma forma gostosa. Tá certo, irmãos? Então esse é o projeto Cada Lar Uma Escola. Se você fizer isso em todas as lições, desde a primeira, irmão, você vai ver que maravilha o resultado disso, não somente de edificação espiritual, mas também na sua vida. Você vai ver como vai ser gostoso isso aí. É gostoso. Uma aula leve, todos participam, você vai ler. Aí você pode dizer assim, mas ler, pastor, é tão... Será que vai ser bom ler? A Bíblia nos mostra que a lei e os profetas no Antigo Testamento, eles eram lidos nas sinagogas. Eles eram lidos, né? Quando deram para Jesus ler uma palavra numa sinagoga, o que ele fez? Ele leu uma palavra que falava sobre ele mesmo e disse, hoje se cumpriu essa escritura. Foi a participação dele. Então, realmente era lido. Era lido. Então, veja, nós vamos fazer exatamente o que se fazia na igreja primitiva. Na igreja primitiva, a Bíblia nos mostra que eles levavam as cartas, a carta do Concílio de Jerusalém, com as resoluções, para lerem. Aquelas cartas eram lidas na igreja. Então, veja só, irmãos, que coisa linda isso, né? Nós vamos ler na primeira igreja nossa, né? Claro que não a igreja, né? Mas, vamos dizer assim, uma primeira... Uma congregação base, né? A congregação base que forma a congregação de fato, né? As igrejas, que é a família. Então, nós vamos implantar esse sistema em nossa casa, um sistema que é bíblico, ler. Ler a Bíblia, ler a carta, né? Literalmente a carta, nós vamos estar lendo ali a carta de Paulo a Tito. Então isso vai ser tremendo, irmãos, nas casas, isso vai ser tremendo nos lares. Então, vamos nos disciplinar, vamos nos organizar para colocar esse programa em prática. Tá certo? Programa Cada Lar Uma Escola. E nós temos aqui, ó, na página 15, um programinha para você se organizar aqui, ó, olha só. Então, aqui você vai ter todos os dias, olha só, né? Todos os dias, dia tal, o que foi ministrado? Tal lição, né, nesse dia aqui, e quem participou foi o papai, mamãe, a Mariazinha, o Zezinho, né, vai colocar ali todo mundo que participou, tá certo? Então você vai se organizar, vai saber exatamente, né, em quais dias que foram estudar. Se foi mais de um dia, você vai colocar ali, né, o dia 25, dia 26, 27, 28, não tem problema, pode riscar um pouquinho ali do lado. Coloca ali todos os dias que foi ministrado, né, você sabe o ano, e vai ser uma benção este trabalho. Amém, meus irmãos? Vamos então para a lição de número 1. Nós tiramos um pouquinho mais de tempo para falar sobre esse programa Cada Lar Uma Escola, porque isso é muito importante, irmãos. Nós precisamos implantar isso nos lares. Eu vou falar de novo, nós precisamos implantar isso nos lares. Você não pense que isso aí é uma coisa, uma bobagem, que isso é uma coisa desnecessária,
Isso aqui é difícil de colocar em prática. Irmãos, não pense isso. Não pense isso. Nós não podemos brincar, escute o que eu estou dizendo, nós não podemos brincar. O tempo que nós estamos vivendo, irmãos, quem brincar não vai permanecer. Quem não levar as coisas a sério não vai conseguir permanecer na presença de Deus. Os tempos, os dias são maus. E a Bíblia diz expressamente isso, nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. E o que é remir o tempo? Remir o tempo é resgatar o tempo que estava sendo consumido de uma forma inadequada. Nós temos que pegar o tempo que o mundo tirou de nós e nós temos que resgatar este tempo. Nós temos que resgatar onde que está o seu tempo que você não pode fazer devocionais em casa. Onde é que está esse tempo? Resgate ele, você precisa remir esse tempo. Você precisa adquirir novamente esse tempo que estava perdido. Nós não podemos brincar, irmãos. O tempo que nós vivemos não é tempo de brincadeira. Nós temos que levar as coisas a sério. A Bíblia nos mostra isso. O que aconteceria com quase todos? A iniquidade iria se multiplicar, o amor iria se esfriar. Por quê? Porque os tempos são maus. Então vamos aproveitar, irmãos. Isso precisa ser colocado em prática. Se nós encerrássemos essa transmissão aqui, e isso que nós falamos já, isso seja colocado em prática, já ganhamos o dia, já ganhamos assim de uma forma extraordinária já esse tempo que nós estamos falando aqui. Porque isso é muito importante, colocarmos isso como rotina da casa, rotina do lar. E você vai ver, irmão, quando isso ficar uma coisa gostosa, uma coisa leve e constante, as crianças vão lembrar você, elas vão desejar isso. Olha, hoje vai ter devocional, hoje vai ter aquela historinha que nós vamos ler, eu vou ler minha Bíblia agora. A criança pode até ler a Bíblia dela de criança, você acha a referência na Bíblia de criança, quando aquilo ali se referir à Bíblia de criança, senão você tem uma Bíblia com letras maiores, ela pode ler também. Mas você vai ver como vai ser gostoso isso, irmãos. Até hoje eu me lembro como era gostoso as aulas que eu recebia da minha mãe, quando eu tinha 4, 5 anos, aulas de alfabetização com 5 anos, todos nós lá em casa já sabíamos ler. E era gostoso, por quê? Porque o ambiente era gostoso, Aquele cheirinho de cafezinho, ela ia tomando um cafezinho, nos ensinando na cartilha. E aquilo ali era tão precioso, era tão gostoso. Aquela participação, a gente junto, e lendo junto, e fazendo algum exercício simples. Então, nós temos que voltar a cultivar este momento com a família. Vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Então, isso aqui, irmãos, não é brincadeira, isso aqui não é um desperdício de esforço, não, isso aqui é necessário. Aí você diz assim, mas eu só sou eu e minha esposa. Que bom que é só você e a sua esposa. Você vai ler lê uma parte, outro lê outra, uma parte lê outra. Que maravilha! Vocês conseguem administrar melhor, quem sabe, o seu tempo. Se é um casal e uma criança, mesma coisa. Se é um casal, os seus avós, enfim, não existe nenhum impedimento. Cada família vai adequar a sua realidade, mas vamos colocar isso que é muito importante, irmãos. Isso aqui é essencial. Nós precisamos ter escolas em casa. Precisamos ter escola em casa. Se todos os crentes tiverem isso na sua casa, irmãos, não tem pandemia que pare a igreja. Não tem perseguição que pare a igreja. Porque cada lar vai ser uma escola. Cada casa vai ser um núcleo de manifestação da palavra, da ação do Espírito Santo, do amor de Deus, da unidade espiritual. Nada para, irmãos. A China, com toda a perseguição que houve, quando se abriu um pouquinho a China, as pessoas achavam, com aquela revolução cultural de Mao Tse-tung lá, que foi uma coisa terrível, de cristãos, líderes sendo presos,
Queriam destruir o cristianismo. Quando se abriu a China, imaginaram assim, não vai ter nada de cristianismo aí dentro. Se surpreenderam, por quê? Porque dentro das casas o cristianismo tinha sobrevivido. E um dos autores de um dos livros que eu li sobre esse assunto, ele disse que quando ele chegou lá, ele se surpreendeu porque os milagres eram uma rotina. Jesus curava e ninguém ficava surpreso. Que coisa tremenda isso. Creio que até está no último jornal, Jornal Restauração, Ombro Amigo, um artigo sobre este assunto. Eles ficaram surpreendidos pelo vigor da igreja que tinha sobrevivido dentro dos lares. Agora imagine, irmãos, nós temos liberdade, a gente pode fazer em casa, na igreja, e nós temos que fazer na igreja. Jesus, a palavra nos diz claramente, não deixai de congregar-vos, como é costume de alguns. A força da igreja é algo tremendo, nós precisamos, não é uma opção ir na igreja, nós precisamos estar na igreja. A força da comunhão de todo mundo é algo tremendo, mas em casa também é algo essencial. Nós precisamos também estar em casa com esta rotina de estudo e da palavra. Vamos então agora para a lição de número 1, o contexto histórico da carta de Paulo a Tito. Aí está o versículo de abertura então, que é o versículo Tito 1, versículos 1 a 4, diz assim a palavra: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus. Nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Esta é a abertura da epístola e nós já conseguimos ver muita coisa aqui nessa epístola. Apenas um pequeno adendo aqui em relação à China, já que falamos desse assunto. É claro que a China, a igreja ficou sendo nas casas, mas mesmo nos lares, isso é uma coisa interessante, mesmo nos lares, a igreja se reunia nas casas. Então não era só a família, mas existia comunhão entre os crentes. Era a igreja perseguida, era uma reprodução das igrejas nas catacumbas de Roma, em lugares escuros, lugares escondidos, mas ali a igreja estava reunida. Então, embora estivesse a ênfase na família, mas não era só a família. A gente via que, mesmo sendo nas casas, ali também estava a igreja, o corpo de Cristo, as famílias reunidas nas casas. E isso fez com que aquela igreja sobrevivesse diante de uma perseguição que foi devastadora. Aos olhos humanos parecia que nada iria sobrar, mas ela ressurgiu de uma forma poderosa, como depois foi constatado. E aí até hoje nós sabemos que existe perseguição, mas a igreja ela está viva na medida em que ela tem parâmetros, que ela tem a constância de atitudes que mantém ela no dia a dia na presença de Deus. E essa é uma das estratégias. Levar momentos de estudo dentro de casa, momentos de estudo, de oração com toda a família. Tá certo, irmãos? Lição de número 1, então, aqui. Nós estamos vendo a carta de Paulo a Tito. Esta carta, então, ela começa com Paulo se apresentando. E veja que Paulo se apresenta como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Não era uma carta de troca de ideias, não era uma carta de uma conversa informal, não, era uma carta em que o apóstolo Paulo ele se apresenta na condição de como ele iria falar. Então veja, uma pessoa que é uma autoridade, por exemplo,
né? Ele está, quem sabe, trabalha no órgão público, quem sabe tem algum cargo eletivo. Ele, na sua casa, ele se manifesta como o pai, como o irmão, né, como aquele ambiente familiar. Mas, quem sabe, em algum momento, ele vai se manifestar como autoridade. Entre seus amigos, ele se manifesta de uma forma ou outra, informalmente, mas daqui a pouco ele vai se manifestar como uma autoridade. Eu estou aqui agora, né, na condição de autoridade, de uma investidura de autoridade, eu vou ter que tomar uma providência. Eu achei interessante que um tempo atrás ficou muito conhecida, né, no país uma magistrada que mandou prender o seu filho, né, por irregularidades, crimes que ele estava cometendo. E aquilo ali ficou muito vivo, né, ficou muito comentado. Então veja, aquela magistrada era mãe. Quem sabe fazia comida para o filhinho e abraçava ele. Mas, daqui a pouco, aquela magistrada, ela, mesmo na sua casa, ela disse, agora eu vou agir como juíza. E levou, então, a condenação para o seu filho, porque ela estava agora falando como autoridade. E Paulo, certamente Paulo era amigo de Tito, tinha o seu relacionamento, né, de amizade, mas ali ele estava agora se dirigindo àquela carta, não com uma pessoa como qualquer outra, mas ele estava já dizendo, eu estou falando para você agora, Tito, como servo de Deus, como apóstolo de Jesus Cristo. O que eu vou falar aqui não são coisas comuns, não são coisas fúteis. Não, eu estou falando aqui coisas que são importantíssimas, porque eu estou aqui como servo de Deus. Aquilo que eu vou escrever não como o Paulinho, eu vou escrever como um servo de Deus, alguém que recebeu uma delegação de Deus. Eu vou escrever como apóstolo de Jesus Cristo, e depois nós vamos ver o que é um apóstolo. Então veja, Paulo ele já começa a sua carta dando o tom. Eu vou escrever algo que é importante, algo que é de um servo de Deus, algo que é de um apóstolo. Então você vai precisar escutar isso, Tito. Você tem que levar a sério isso aqui. Então veja, irmãos, nós precisamos entender, quando a gente começa a ler esta carta, nós estamos lendo uma carta de alguém que escreveu, comissionado por Deus, com um objetivo de Deus. Porque ele estava comissionado por Deus para estabelecer algo que Deus tinha estabelecido. Então Paulo já começa dessa forma. Nós vamos, no decorrer das lições, estudar mais profundamente isso, o que é ser um servo, o que é ser um apóstolo. Mas Paulo ele já diz, estou aqui como servo de Deus. Eu estou aqui como apóstolo. Eu estou aqui como alguém comissionado, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, ele começa a escrever, e aí nós precisamos entender um pouquinho um contexto aqui bíblico para a gente entender toda a revista. O apóstolo Paulo ele está escrevendo, e quando ele escreve, ele não tem nas suas mãos um laptop, ele não tem um computador em que você vai escrevendo e daqui a pouco você deleta, muda parágrafo de lugar para colocar em ordem. Não, ele não tinha isso. Algumas vezes Paulo nem escrevia, ele ditava e outra pessoa escrevia para ele. Então muitas vezes, nessas cartas paulinas, ele está tratando de um assunto, daqui a pouco ele começa a tratar de outro assunto, e ele começa a tratar de outro assunto mais tarde, aí retorna para o primeiro. Então o estilo usado por Paulo em suas cartas não é linear. Esse é o estilo dele. Por isso que nós não vamos estudar também, nós não vamos estudar este livro de uma forma linear, a gente vai estudar ele por temas, porque é por temas que ele foi escrito. Então veja, uma pessoa quando está conversando, acontece muito comum isso ainda. Ele está conversando, aí se lembra de uma coisa. Aí ele faz lá um parênteses e trata de um assunto.
Aí depois termina de tratar aquele assunto, ele volta para o assunto anterior. Ele vai fazendo uma engrenagem, né, acontecendo, o raciocínio vai caminhando. Daqui a pouco ele aprofunda uma coisa que ele acha necessária e volta para o assunto anterior. Daqui a pouco ele vai lá para frente de novo, né, e resgata algum ponto daquele assunto aprofundado, né, para inserir num novo contexto, e aí depois ele retorna. Então, assim que o apóstolo Paulo ia escrevendo cartas. E aí algumas vezes até ditava. Por isso, então, esse estudo ele vai ser feito em porções, na medida em que os temas, né, vão sendo abordados. Tá certo, irmãos? Então, um pequeno detalhe, né, de como este estudo, no decorrer de todo este livro, vai ser ministrado. Um adendo histórico aqui ao nosso tema é sobre o idioma, né, o idioma em que foi ministrado este ensino, né? Então, o idioma em que foi ministrado, foi escrita essa carta, é em grego, né? Porque todos conhecem, eu acredito que a maior parte conhece. Isso que está aí, irmã Valquíria, já é o título da Códice Sinaíticos que eu havia mandado? Não, esse é outro. Tá, daqui a pouco a gente vai ver aí, irmãos, um manuscrito, um pergaminho de 1700 anos com a carta de Tito. Então, a carta de Tito, ela existe, os originais, tem originais de um que nós vamos mostrar aqui. Pode mostrar aí? Então, esse aí, se você quiser ver, ele está lá no site de uma organização chamada Codex Sinaíticos. .org, né? É um site de uma organização que fotografou todas as páginas do Códice Sinaíticos, que é um manuscrito que foi encontrado lá no mosteiro de Santa Catarina, ao pé do Monte Sinai. Por isso que o nome dele é Codex Sinaíticos. É como se fosse um livro, né? É mais ou menos no formato de um livro, só que digamos assim, a encadernação é diferente. Então veja, isso aqui tem 1700 anos aproximadamente, isso que vocês estão vendo aí. E é exatamente o texto que nós temos na nossa Bíblia. 1700 anos. Existem outros manuscritos, até mais antigos do que esse, mas isso é muito lindo, né? A gente pode colocar isso, enxergar na nossa mão, né, algo que foi escrito 1700 anos antes, e mais do que isso, né, esse é um dos manuscritos, são milhares de manuscritos da Bíblia que existem. Então aí está a Epístola a Tito, né? Se você souber grego, você consegue ler perfeitamente o que está escrito aí. Se você não souber grego, existe também uma tradução literal em inglês, né, no site mesmo, né, a organização mesmo estabeleceu uma tradução em inglês, você consegue então comparar e você vê nossa Bíblia, né, de acordo com esses originais. Então veja, por que era em grego naquela época? E a gente estuda o original grego, aí você vê, né, a gente vai estudar algumas palavras ali, no original grego é isso. Aí parece que é uma coisa bem chique, né? Estão querendo inventar isso só para ficar bonito, né, o negócio, mas não é isso aí, irmãos. Na verdade, não foi por acaso que o grego surgiu como a língua onde foi escrita a Bíblia, o Novo Testamento, né? Por que isso? Porque naquele tempo, né, o hebraico, a língua falada pelos hebreus, não era muito usado, ele era usado mais pelos religiosos, pelas pessoas mais tradicionais, né, tradicionalistas. Em algumas liturgia, nas sinagogas era utilizado, mas o dia a dia era a língua aramaica, né, o aramaico em que os israelitas aprenderam quando foram para o cativeiro. Então, a região do Golfo Pérsico, né, Babilônia, depois Pérsia, enfim, ali ficou o aramaico, então ficou sendo utilizado, existem semelhanças com o hebraico, né, mas é um linguajar oriental, mas era um linguajar falado
naquelas regiões ali. Agora vejam só, o que aconteceu? Quando o Alexandre o Grande, que era macedônico, quando ele começou a reinar com em torno de 20 anos, com Filipe II, que era o pai dele, morreu, foi assassinado. Só que o seu pai tinha feito várias... o seu pai havia feito várias guerras, né? E unificou províncias da Macedônia e tornou o exército macedônico muito forte. Quando ele faleceu, então, o Alexandre o Grande, em torno de 20 anos, assumiu o comando, e ele era muito inteligente e também tinha sido educado por Aristóteles. Aristóteles era um grande sábio grego, todos conhecem, né? Muito famoso. Até hoje se fala no Aristóteles, nos seus escritos. Então imagine, ele havia sido o aio, né? O tutor do Alexandre. Então imagine um sábio naquela época, né? Já era sábio, obviamente já era considerado sábio. Então se chegou até nós, os escritos dele, que realmente, né, tinham uma distinção. E ele então valorizava muito a cultura grega. E o Alexandre Grande, então, quando começou prosseguiu, né, com a linha política do seu pai, se unificou então com a Grécia, né, com as polis, né, unificou todo aquele continente, né, aquela península. Ele então, estando com aquela área geográfica unificada, montou um grande exército e começou então a conquistar a Ásia. E lutou contra os exércitos de Dario, né, conta a história que uma das batalhas, Dario teria em torno de 1 milhão de soldados, né, com carros de combate de ferro. Os carros tinham armas, né, como se fossem lâminas, que eles iam passando e iam cortando os pés, né, de quem estivesse ao lado dos carros de combate, né, onde eles passavam. Então era algo tremendo, só que o Alexandre tinha mais estratégia, tinha menos gente, mas tinha muito mais estratégia. E havia um projeto de Deus, né? Deus é o Senhor da história. E conforme ele ia avançando, então, o Alexandre o Grande ia conquistando espaço e ia difundindo a cultura grega, de forma que a cultura do seu império fosse a mesma cultura. Essa era a ideia. A língua grega unificasse o império, a cultura grega unificasse a cultura de toda aquela região. E isso fez então com que, embora Alexandre viesse a morrer muito cedo na Babilônia, em torno de 33 anos, mas ele deixou um legado, né, de unificação cultural daquele mundo e também de unificação do grego. E o grego, ele tem uma característica muito interessante, que ele é muito rico em termos. Então, os termos são específicos, né, eles traziam um sentido muito fiel ao propósito dele, né? Então, uma palavra que em português, vamos supor, tem um sentido amplo, lá assim, para uma área tinha um sentido, para uma outra já era uma palavrinha um pouquinho diferente, que trazia um outro sentido. Então isso aí trouxe uma precisão muito grande na Escritura, quando as Escrituras foram feitas. Então veja, o Novo Testamento, quando Jesus veio à Terra, quando a Igreja Primitiva se instalou, então a grande língua era o grego. Quando os romanos dominaram o mundo, eles falavam latim, então lá na sua terra eles continuavam falando latim, nos documentos oficiais era latim, mas eles, no estrangeiro, era o grego, como hoje é o inglês. Hoje se fala inglês no mundo inteiro. Então naquela época, mesmo os romanos utilizavam o grego também, na sua política externa. E aí, meus irmãos, quando a Grécia, então, Alexandre morreu, os romanos vieram, mas o grego permaneceu sendo esta língua. E outro fator também que influenciou muito isso é que os Ptolomeus, a linhagem dos Ptolomeus, um dos Ptolomeus conta algumas fontes históricas que convidou sábios judeus para traduzirem a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento no caso. Isso aí foi antes de Jesus vir em carne.
solicitaram então que sábios hebreus traduzissem a Bíblia para formar uma tradução em grego que pudesse estar na biblioteca de Alexandria, que era a segunda maior cidade do Egito e uma grande referência cultural no mundo inteiro naquela época. E essa Bíblia então ficou conhecida como Septuaginta. Ela era em grego. Então, a grande parte, né, das citações do Antigo Testamento que existe no Novo Testamento, citações feitas por Jesus, né, pelos escritores das epístolas, grande parte delas são retiradas justamente da Septuaginta. Então a gente vê que a Septuaginta era uma versão grega que eles se conheciam muito, eles liam muito. Então acabou unificando, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tendo a base o grego, embora, obviamente, que existam bases hebraicas também no Antigo Testamento. Tá certo, mas então só uma síntese muito superficial, muito rápida, sobre o porquê, né, de nós aqui, durante este período, falarmos tanto dos termos gregos, né, quando isso faz uma diferença no sentido de dar uma maior precisão, né, naquele assunto que está sendo tratado. Vamos para o remetente da carta, nós já falamos sobre ele. Então, o remetente da carta é Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então, essa carta não era um simples bate-papo, mas era uma carta pastoral, uma carta que realmente iria exercer tinha como objetivo um propósito ministerial para a igreja que iria receber, né, o líder da igreja, que no caso era Tito. E aí nós já estamos falando do destinatário da carta, né, que é o nosso terceiro tópico. O destinatário da carta, então, era Tito. E, segundo o relato, né, segundo a Escritura, Paulo considera Tito como verdadeiro filho segundo a fé comum. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então vejam, Tito, ele era uma pessoa que não tinha uma fé própria, mas uma fé nas Escrituras. Né? Uma fé que tinha fundamento, segundo a fé comum. Essa é a designação que o apóstolo Paulo dava para Tito. Verdadeiro filho segundo a fé comum. Esse era o destinatário da carta. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre ele mais adiante, então a gente está dando aqui alguns tópicos gerais. Pode deixar, irmã Valquíria, por favor, aí os portadores da carta. Bom, vamos aos portadores da carta então já, né? Então vejam só, Tito 3, versículo 13 nos mostra, Tito 13, 13, tem aí Tito 13, 13? Tito 13, 13 nos mostra ali que o apóstolo Paulo dá algumas orientações sobre dois homens, né, sobre um homem que em outras partes do Novo Testamento também ele é mencionado, que era o Apolo, um judeu natural de Alexandria, né, conforme Atos 18, 24. Então veja, Apolo era um homem, não vamos adiantar aqui, mas era um homem poderoso nas Escrituras. Veja, ele já estava acostumado, né, ele tinha uma autoridade muito grande nas Escrituras, e é interessante que ele era justamente de Alexandria, né, um polo cultural. Então veja só como Deus preparou este homem, nós vamos mais adiante estudar sobre ele especificamente, né, para exercer uma missão. Então, o apóstolo Paulo ele diz assim, Zenas, né, ele dá orientações em relação a como Tito deveria tratar, né, esses dois homens. Por quê? Porque tudo indica que eles seriam as pessoas que iriam levar aquela carta lá para Paulo. Então, olha só, encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma.
Então, Zenas e Apolo eram as pessoas que queriam levar a carta, e eles eram os portadores da carta. Por que que eles foram escolhidos? Nós vamos ver mais adiante, não foi por acaso. Isso já fazia parte de uma estratégia de Paulo. Por que que não escolheu o Joãozinho e o Pedrinho, né? Uma outra pessoa qualquer, né? Ele escolheu duas pessoas. Um Zenas, intérprete da lei. Era uma pessoa que tinha um conhecimento, ele tinha uma vocação espiritual ministerial poderosa, intérprete da lei. E o outro Apolo, que a gente vai ver também que tinha uma grande capacidade, né? Era eloquente, era poderoso nas Escrituras. Não foi por acaso que essas duas pessoas foram escolhidas. Mas havia um propósito nela e nós vamos estudar isso. Isso fazia parte de uma estratégia. Por que que Paulo mandou eles lá? Né? E aqui nós vamos dar uma olhada no mapa, né, para a gente entender um pouquinho esse contexto histórico. Então, olhem só, aqui nós estamos com um mapa, né, dessa região, né, que nós vamos estudar na carta de Paulo a Tito. Eu vou ficar aqui em cima do Mar Jônico, né, para a gente encontrar aqui o nosso mapa. Então, veja, aqui nós temos, olha só aqui, vamos no lugar certo, aqui a gente troca a mão, né? Então, aqui é a ilha de Creta. Né? A ilha de Creta, onde o Tito estava ministrando, estava pastoreando, né? A ilha de Creta. Quanto tempo que Tito estava lá, a gente não sabe exatamente. Mas é possível que ele estivesse lá já há muitos meses, né? Certamente há muitos meses, pelo grau de responsabilidade que Paulo atribuiu a ele. Então aqui está a ilha de Creta, né? E aqui está então a Grécia, né? Macedônia, Grécia. Então tudo isso aqui esteve então sob o domínio de Alexandre o Grande, né? E depois então ele conquistou o mundo, né? Indo até a Ásia, né? E conquistando todo o Oriente, foi até a Índia. Lá na Índia, então, seus soldados obrigaram ele a retornar, porque ele queria continuar conquistando o Oriente. Mas seus soldados estavam há 10 anos lutando, não aguentavam mais, né, ficar tanto tempo longe da família, enfim, do conforto. As feras, diz a história também que as feras indianas, serpentes, enfim, tudo isso começou a incomodar, né, o calor, imagine, 10 anos numa campanha militar. Então aqui começou toda essa história, né, da conquista de Alexandre, e aqui então que está a história do livro de Tito. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele fala lá em Tito capítulo 3, versículo 12, vamos deixar o mapa aí, né? Tito capítulo 3 e versículo 12 nos diz assim a palavra, olha só: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Então vejam só, quem é que está levando a carta? É o Zenas e o Apolo. Eles não iriam só levar a carta, eles iriam também trabalhar lá. E a gente vai ver que o apóstolo Paulo dá orientação de como tratar aqueles dois apóstolos, né, aqueles dois mestres que estariam indo lá para Creta. Aí o apóstolo Paulo diz assim, vai chegar aí também, o Ártemas ou o Tíquico. Um dos dois eu vou mandar para vocês aí. Quando eles chegarem aí, aqui em Creta, né? Então vamos lá aqui em Creta. Quando um dos dois chegar em Creta, onde é que tu vais? Tu vais para uma outra cidade que ficava mais ou menos aqui assim, mais ou menos nessa região aqui, né? Que era uma cidade chamada Nicópolis. Nicópolis, que olha só que interessante. Como é que era o nome dessa cidade, né? Vamos ver se eu acerto aqui, né? Não é fácil aqui, mas olha só, aqui,
né? Nicópolis, ficava mais ou menos aqui nessa região aqui, ó, né? No ocidente da Grécia. Então, Nicópolis, sabe qual é o significado do nome dela? Ser cidade de vitória, ou cidade vitoriosa. Que coisa interessante, né? Então vejam, depois de tudo isso que ele iria fazer, né, por meio de Zenas e Apolo em Creta, ele iria enviar 2 ajudantes que iriam dar um tempo, né, para o Tito encontrar com Paulo. Então Ártemas e o Tíquico iriam lá, e aí o Tito iria encontrar-se com Paulo na cidade da vitória. Glória a Deus. Então a gente vê que, né, parece um acaso, mas na verdade não é acaso, né? Existe uma significação. Quando nós estamos numa estratégia dada por Deus, nós vemos que o resultado é vitória. E Tito estava lá isolado. Imagine só, isolado nesta ilha aqui, né? Isolado aqui, no meio do mar, literalmente ilhado. Não tinha celular, né? Não tinha internet, né? Como que ele iria se comunicar com Paulo? Então Paulo dá orientações gerais para ele por meio desta carta. Para levar a carta, ele manda pessoas escolhidas, não é por acaso que Zenas e Apolo estão lá. Chega o momento de Tito, quem sabe, ter conversas pessoais com Paulo sobre a situação. Paulo já tinha escolhido os substitutos de Tito para ficarem lá em Creta, enquanto ele estivesse viajando em direção a Paulo, eles iam se encontrar então na cidade da vitória. Essa cidade, ela tem o nome de cidade de Vitória, né? Porque nessa cidade então foi o César Augusto, o imperador César Augusto, ele venceu o exército de Marco Antônio e Cleópatra, né, numa guerra que foi ali próxima. E ali nessa cidade, então, a guerra de Áxio. E naquela cidade, então, ele acampou-se para, antes de fazer o último avanço militar. Então ali ficou conhecido como a cidade da vitória, e ali então que Paulo encontrou-se em Nicópolis com Tito, depois desse momento. Então nós vemos que o apóstolo Paulo ele diz assim para Tito, ó, nós vamos mais adiante ver que ele, ó, estou resolvido, no versículo 12, parte final, estou resolvido a passar o inverno ali em Nicópolis. Provavelmente, então, foi no início da primavera, né, que o Apolo e o Zenas foram lá entregar a carta. Então, tinha um curto pedaço de tempo para colocar em prática toda a estratégia que Paulo tinha dado para edificar a igreja de Creta. E por isso que Apolo e Zenas também foram lá para ajudar o Tito nesse período. Apenas salientando aqui, né, irmãos, primavera lá é o inverso do nosso outono aqui, né? Então lá primavera no hemisfério norte no mês de março e abril. E o inverno deles lá então seria o nosso verão aqui, né? Seria o final do ano. Então esta é o contexto, né, o contexto histórico básico desta carta de Paulo a Tito. E aí nós vamos para o nosso último tópico, né, o tópico 6, para nós entendermos um pouquinho, isso aqui é muito importante, né, nós entendemos um pouco a estrutura eclesiástica daquela igreja, né, e da igreja primitiva como um todo. Então vejam, irmãos, às vezes, isso aqui é muito interessante porque muitas vezes as pessoas imaginam assim, até bem intencionadas, né, elas imaginam, a gente tem que ser uma igreja independente, nós somos corpos de Cristo, e alguns assim até mais independentes até da palavra, né, até diz, nós não precisamos congregar-nos, sendo que a Bíblia expressamente diz, não deixai de congregar-vos.
Então, o fato da igreja se congregar é algo muito importante. Nós estamos sentindo isso muito forte hoje. Depois desse período de pandemia, aqui em Porto Alegre deu uma pequena abertura. Imagine, passamos alguns meses com a igreja fechada, completamente fechada. Depois aí era sempre 10%, né, com alguma limitação em números absolutos, né, 30 pessoas no máximo, daqui a pouco 100 pessoas no máximo, no nosso tempo, que tem capacidade para 1000 pessoas. Então, nós sofremos muito, e agora, irmãos, com essa abertura está começando a acontecer, a gente sente a diferença, aquela alegria, aquela coisa tão gostosa, né, da comunhão, estar juntos, estar adorando juntos, estar sentindo a presença de Deus juntos. Agora estamos na campanha Maio de Conquista, todos os sábados, passando os sábados na igreja. Né? É tão gostoso, é tão precioso isso. Então a gente vê na prática a importância de nos congregarmos, né? O quanto é maléfico, né, para a nossa comunhão com os irmãos o fato de não estarmos congregando. Agora vejam só, aí tem pessoas que pensam assim, não, mas tudo bem, a Bíblia é expressa, né? Não deixe de congregar-vos, é importante a comunhão. Né? A própria Santa Ceia, o que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é um sinal expresso da importância da comunhão. A Santa Ceia é o momento em que a igreja está ali, reunida, para desfrutar dessa comunhão. Então existe um sinal expresso da importância que é a comunhão entre os irmãos. Isso está estabelecido, todos conhecem 1 Coríntios 11, né, aquela leitura magistral, né, que é feita na Santa Ceia. Nós temos também nos Evangelhos a descrição da Santa Ceia feita por Cristo. Então veja, existe um sinal, existe algo muito forte que mostra o valor da comunhão, a necessidade de comunhão. Agora, há pessoas ainda que dizem, né, tudo bem, então a igreja não tem como... realmente a igreja tem que ver pessoas, né, orando juntos, e aquela comunhão é necessária, mas cada igreja é independente, cada igreja faz do seu jeito. E quantos lugares, igrejas, que você vai numa congregação é um jeito, vai numa outra congregação é outro jeito. É uma desunião. Não existe unidade. Não existe uma coisa só. Em cada lugar é uma coisa diferente. Por que isso acontece? Porque existe uma falha. E nós vamos ver que na igreja primitiva, irmãos, na igreja primitiva existia, sim, uma hierarquia, existia uma estrutura que ia além de Jerusalém. Quando a gente começa aqui a ler os versículos bíblicos, vamos tentar ler todas as referências aqui, rapidamente, para nós percebermos isso, a importância que havia na igreja primitiva. E os ministérios eram estabelecidos de acordo com essa estrutura eclesiástica, que foi uma estratégia dada por Deus, né, que já estava presente naquele tempo. Vamos ver Atos capítulo 11, versículos 1 a 3. Temos aí, irmã Valquíria? Ah, não temos. Tá, então vamos ler aqui. Atos 11, versículos 1 a 3, nos fala sobre o concílio de Jerusalém. Então, olhem só. Existia lá o concílio de Jerusalém. Qual era a função do concílio? Em primeiro lugar, ele era formado pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. E ao concílio eram levadas as discussões sobre os temas doutrinários que norteariam a igreja. Existia uma centralização, vamos dizer assim, o conselho de doutrina estava lá, né? Os conselhos que queriam analisar, que estariam orando. E por esse motivo, inclusive, que foi determinado, né, a criação do corpo diaconal. Por que foi criado o corpo diaconal? Justamente, né, expressamente a Bíblia nos mostra isso aí, né, em Atos capítulo 6, que isso foi feito para que, olha só, versículo 2 do capítulo 6. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável para nós
que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 6, versículos 2 e versículo 4. Então veja, qual era a missão dos apóstolos? Qual era o foco deles lá? Era oração, palavra. Oração, palavra. E por esse motivo, o concílio estava em Jerusalém. Porque os discípulos estavam com essa disposição. Eles sabiam da sua responsabilidade. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que estudar a palavra. Nós temos que ter a revelação da palavra. Então vejo, quando existiam lá problemas doutrinários, como nós temos em Atos 11, versículos 1 a 3, nós vemos lá que esses problemas eram levados. Então, olha só, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição, dizendo, e aí conta toda o seu episódio, lá com Cornélio, estava em Jope orando, teve aquela visão, foi para Cesareia, enfim, conta toda a história, e eles então reconhecem, os gentios também receberam o Espírito Santo, a salvação também é para os gentios, nós vamos começar agora a pregar para os gentios também. Então vejam, essa decisão aqui aconteceu quando? Quando Pedro subiu a Jerusalém. Então lá os assuntos doutrinários, para que houvesse uma unidade doutrinária na igreja, isso era levado lá para Jerusalém. Lá estavam os homens dedicados à oração, à palavra. Então existia em Jerusalém, sim, uma sede, um concílio onde a doutrina era conhecida, era estudada, para que houvesse uma unidade doutrinária em todas as igrejas do mundo, para onde o evangelho estava se expandindo. Então, olhem só, Atos 11, 1 a 3 nos mostra, ali foram os gentios, se entendeu, os gentios também vão ser salvos, o Espírito Santo veio para eles também são cheios do Espírito. E a partir dali, então, começou aquilo ali a se difundir, por todos os lugares. Versículo 18, do mesmo capítulo, nos mostra ali a palavra. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Pronto. Acabou aquele dilema. Já começaram a aceitar. Os gentios vão ser salvos também. Aquele problema doutrinário desapareceu. Aí surgiu um outro problema doutrinário. O problema doutrinário que surgiu foi o seguinte: se os gentios podem ser cristãos, tudo bem, a salvação é para eles, o Espírito Santo veio para eles também. Mas eles precisam se circuncidar. Por quê? Porque eles têm que ser filhos de Abraão. A salvação veio pelos judeus, e para ser filho de Abraão tem que ter circuncidado. Esse é o sinal para fazer parte da nação de Israel. Então veja o raciocínio deles. Se a salvação veio por meio da promessa de Deus desde o princípio, e por meio de Abraão ele veio vindo, a geração da qual nasceria Jesus. Então, para ser salvo, pode ser de qualquer povo, pode ser gentil, mas tem que entrar nos pactos que Deus deu ao povo de Israel. E um deles é a circuncisão, então tem que ser circuncidado. Lá tem que iniciar tem que iniciar no princípio. E aí aquela confusão, tem que ser circuncidado ou não tem que ser circuncidado. E uns diziam que sim, outros diziam que não. E aí chega a palavra, nos relata lá no capítulo 15, então, de Atos, versículos 1 a 4, que eles chegaram, então, diz assim a palavra: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se vós não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão entre eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém. Lá estava o concílio. Lá estava o órgão que estava orando para que houvesse unidade doutrinária na igreja. Veja, existia esse órgão.
existia esse compromisso, existia essa preocupação. Nós precisamos ter unidade doutrinária. Um corpo sem unidade desaparece. Vive só nominalmente, né, formalmente, mas na prática eles não caminham juntos, não andam para o mesmo lado. Então, ó, vai lá para Jerusalém. E olha só, havendo contenda, escolheram dois, alguns entre dois, resolveram que esses dois e alguns entre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Lá foram para Jerusalém, lá no concílio, iria sair então a unidade doutrinária. Então veja, existia na igreja primitiva isso aí. Então isso aqui é bíblico, né? É totalmente bíblico. O que nós vemos também? O que nós vemos também assim, essa visão de Jerusalém como sede? Nós vemos que o apóstolo Paulo, em todas as viagens dele praticamente, o tempo aqui está correndo, né? Eu estou com receio de o tempo, né? Vou ter que, não vou poder ler todas as referências que eu gostaria de ler. Mas veja, lá em Atos 11, versículo 30, nós vemos que o apóstolo Paulo foi a Jerusalém levar ajuda. Então, era uma responsabilidade de toda a igreja com Jerusalém também. Ajuda para os pobres, alimento, donativos. Nós vemos lá que Atos capítulo 18, versículos 19 a 22, o apóstolo Paulo chega em Jerusalém depois de uma viagem missionária. Atos 18, versículos 19 e 22, que diz assim, Atos 18, versículos 19 a 22. Diz assim, chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando eles que permanecessem ali por mais algum tempo, não cedeu. Mas, despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém. E, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Então, o que nós vemos aqui? Antes de ir para Antioquia, ele passou em Jerusalém. Como se fosse uma prestação de contas ministerial, tem que se apresentar, tem que conversar com eles. E nós vemos claramente isso no capítulo 21, que ele não somente vai, mas aqui, no capítulo 21, mostra que Paulo faz um relatório missionário com Jerusalém. Então, 21, 15 a 26. Não vou poder ler todo, mas olha só. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Nasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios pelo seu ministério. Então veja, Jerusalém como sede, um relatório ministerial. Relatório ministerial, de todos os lugares por onde ele tinha passado, o que tinha acontecido. Então Jerusalém conhecia o que estava acontecendo em todo o campo, em todo o campo missionário, vamos dizer assim, onde Paulo estava indo. Então, a gente enxerga claramente esse papel de Jerusalém. Depois, Gálatas 1, versículo 18, o apóstolo Paulo menciona ali que ele desce a Jerusalém e fica 15 dias conversando com Pedro, 15 dias conhecendo tudo que Pedro pudesse falar sobre Jesus para ele. Então, a autoridade apostólica, visivelmente ali em Jerusalém. Depois, mesmo Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 1, nos mostra que Paulo aí levou Tito lá para Jerusalém. Apresentou Tito para os obreiros de Jerusalém. Então a gente vê Jerusalém realmente, existe biblicamente. Essa questão de dizer, não, cada um tem que ser independente, aqui é quem sabe um encarregado de uma congregação,
Não, aqui eu que sou encarregado, aqui a coisa está crescendo, não preciso prestar contas a ninguém. Não, não é bíblico isso aí. Porque isso aí vai contra a unidade da igreja. Então a gente vê, imagine só, irmãos, o apóstolo Pedro chega a um ponto que ele diz assim, o nosso querido apóstolo Paulo, que escreve coisas difíceis de nós entendermos. Né? O Pedro reconhecia que muitas coisas o apóstolo Paulo tinha uma revelação superior a que ele mesmo tinha. Só que o apóstolo Paulo vinha até onde Pedro estava. Que coisa impressionante isso, né? Aquela consciência de que era um corpo. A consciência de que, embora com toda a revelação que ele tinha, que Paulo tinha, com toda a comunhão com Deus, com todo o poder para operar prodígios e milagres que ele tinha, com tudo isso, mas ele sabia que tinha que prestar contas lá em Jerusalém, que tinha que chegar em Jerusalém. Então isso é uma lição para nós, né? Nos mostra claramente o modelo que existia naquele lugar. Nós temos depois, então, o concílio em Jerusalém. O concílio que estava em Jerusalém. Depois nós temos os apóstolos. Então, os apóstolos exerciam autoridade para, em nome de Jesus, por onde passassem, orientar a edificação e confirmação da igreja e decidir as grandes questões da igreja. Então, muitas coisas eles depois levavam para Jerusalém, algumas coisas eles resolviam mesmo ali. Atos 8, versículos 14 a 18, por exemplo, nós vemos os apóstolos indo a Samaria para orar por batismo, para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Filipe estava lá fazendo milagres. Tinha um grande movimento, grande crescimento da obra lá em Samaria, mas eles foram lá para que o Espírito Santo dominasse aquela igreja que estava se iniciando. No capítulo 9, versículos 26 a 27, nós vemos ali o Paulo sendo apresentado por Barnabé. Então, um apóstolo apresentando aquele que viria a ser um apóstolo, então a ação, o protagonismo apostólico em coisas relevantes, que iriam impactar a igreja. Capítulo 10, versículo 44, 48, já mencionamos aqui, Cornélio. Então o apóstolo Pedro foi lá e iniciou uma nova etapa da igreja entre os gentios. Capítulo 11, versículos 22 a 23, Barnabé também confirmando a igreja de Antioquia. Enfim, nós vemos aqui 1 Coríntios, também 5, versículos 3 a 5. Eu fiz umas anotações aqui, e ficou bem pequenininho, e eu vou ler na Bíblia aqui, fica melhor do que no que eu escrevi aqui na revista. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 3 a 5, que nos diz assim a palavra. De novo testifica todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Ou melhor, isso aqui é 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 3 a 5. Diz assim a palavra. Agora sim, chegamos aqui. Eu, na verdade, olha só, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então vejo aqui, irmãos, 1 Coríntios, está mostrando que a autoridade do apóstolo Paulo para resolver trazer uma solução a um ponto doutrinário que estava destruindo a igreja em Corinto. Então não existia lá em Corinto uma autoridade que resolvesse aquela questão. Quem sabe essa pessoa aqui era uma pessoa influente, quem sabe era uma pessoa que tinha uma posição social na igreja. Quem que foi resolver o problema
o apóstolo Paulo, com a sua autoridade apostólica. Então veja, os apóstolos eles tinham essa autoridade que também está vinculada à unidade da igreja. Também está vinculada à unidade da igreja. Onde não houver uma pessoa que trabalhe também nessas grandes decisões, onde não tiver um corpo de obreiro que, sob a ação do Espírito Santo, trabalha nessas grandes decisões, a igreja começa a perder a sua unidade. Então vejo que a igreja lá reconheceu a autoridade de Paulo. Os próprios apóstolos lá do concílio em Jerusalém reconheciam também a autoridade do apóstolo Paulo, ao ponto de Pedro, né, reconhecer isso. E Paulo, em uma circunstância, ele repreendeu Pedro face a face. E veja, Pedro se sentiu envergonhado. Então nós vemos que existia esse reconhecimento da autoridade apostólica também, não somente em Jerusalém, mas em todas as igrejas, né, onde a igreja estava, todos os locais onde a igreja primitiva estava se expandindo. Depois nós temos supervisores ou bispos. Esses obreiros eram designados pelos apóstolos, sendo encarregados de supervisionar uma região. Essa era a posição ministerial de Tito. Então nós vamos ver que Tito foi colocado como supervisor da igreja em Creta. Creta tinha em torno de 100 cidades, aproximadamente 1 milhão de pessoas morando naquela ilha. Então imagine só, se era esse aproximadamente, né, o número de pessoas da ilha, então tinha em torno de 10 mil pessoas por cidade. Então seria um supervisor para toda a ilha. E em cada cidade, então, nós vemos aqui que depois foi designado que eles nomeassem, né, obreiros. Né? Tito iria nomear obreiros, e esses obreiros ficariam encarregados da igreja em cada cidade. Então, cada obreiro teria aproximadamente 10 mil pessoas, né? Claro que não 10 mil pessoas na igreja, né? Mas 10 mil pessoas naquele lugar para evangelizar, e depois, então, apacentar aqueles que fossem salvos. Então, vejam, os supervisores eram designados pelos apóstolos para supervisionar uma região. Então, o Tito era um supervisor. E os presbíteros, ou anciãos, que seriam encarregados das cidades, eram designados, então, pelos supervisores. E esses supervisores, eles não escolhiam de acordo com a sua mente, né? Eles escolhiam de acordo com aquilo que recebiam dos apóstolos, os critérios dos apóstolos. Então nós vamos ver, né, no decorrer dessa revista, os critérios que existiam para que esses obreiros fossem escolhidos. Era um critério que valia não somente para Creta, mas valia também para outras igrejas. Por fim, nós chegamos aqui à conclusão, e agora aqui no final da escola eu descobri que sem óculos eu enxergo melhor do que com óculos. Era o óculos que estava me atrapalhando. Impressionante isso aqui. Está perfeita a minha visão sem óculos. Que coisa maravilhosa. Conclusão: a carta de Paulo a Tito foi escrita para um obreiro colocado na supervisão de um trabalho distante de Jerusalém, que era então o centro apostólico. Numa época em que a estrutura de locomoção e comunicação era precária, custosa e demorada, ele estaria isolado, literalmente ilhado, numa localidade fortemente influenciada por uma cultura pagã e irreverente, como veremos mais adiante. A responsabilidade do apóstolo era dar suporte a um obreiro, que na maior parte do tempo ficaria distante do convívio daqueles que espiritual e ministerialmente poderiam prestar-lhe socorro. Em Creta, Tito estaria agindo sem um acompanhamento online. Não haveria para quem se queixar das dificuldades. Apesar disso, suas decisões precisavam estar alinhadas com a estratégia espiritual dada pelo Espírito Santo à igreja. Ele dependeria de Deus e também do apoio que seria estruturado na própria ilha, das orientações apostólicas esporádicas e da estrutura de acompanhamento programada por Paulo. É sobre essas orientações que, aplicadas por um diligente obreiro, estruturaram a obra em um lugar remoto, uma ilha do mar Mediterrâneo,
que estudaremos nas próximas lições. Temos 1 minuto para encerrar. Queremos aqui agradecer a presença de todos nesta sala virtual. Glória a Deus. Que bênção, que bênção estarmos juntos. Temos aqui muitas cidades, olha só, dezenas de cidades do Rio Grande do Sul. Vamos tentar ler rapidamente aqui. Que Deus abençoe a todos. Alvorada, Bagé, Boa Vista do Incra, Cacequi, Cachoeirinha, Canela, Canoas, Canguçu, Capão Bonito do Sul, Capão da Canoa, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Chuvisca, diversas áreas aqui de Porto Alegre, Fontoura Xavier, Giruá, Gravataí, Guaíba, Erval do Sul, Ilópolis, Nova Santa Rita, Parobé, Quaraí, Rolante, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Paulo das Missões, Sapiranga, Tramandaí, Viamão, Vicente Dutra. Também de Santa Catarina, temos muitas cidades, Uruçanga, Joinville, Criciúma, Arroio do Silva, Chapecó, e também cidades da Argentina, também do Espírito Santo, São Mateus, do Ceará, Pariambu, Argentina, La Rioja, Rondônia também temos, Distrito Federal e Bahia, Vitória da Conquista. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos estar orando nesta hora. Aleluia, para que Deus nos capacite, para que Deus nos dê graça e para que a revelação que Deus coloca na sua palavra não esteja somente em nossa mente, mas também esteja revelado ao nosso espírito. Aleluia, essa estratégia que Deus começa a nos revelar, que nós começamos agora a ver por meio deste estudo, que Deus venha acrescentar cada vez mais em nossa vida e venha nos fortalecer com esta convicção, com essa estratégia que Ele tem estabelecido. Oramos a Deus neste momento, Pai nosso que está no céu. Eu te dou graças mais uma vez por esta escola bíblica, por este estudo, Senhor, não somente pelo conteúdo que nós estudamos aqui junto com cada irmão, com cada irmã que está nos acompanhando, Senhor, mas também por essa estratégia de estudo nos lares, Senhor, esta implantação, aleluia, aleluia, de uma metodologia, Senhor, de devocionais, uma metodologia, Senhor, de alicerçamento espiritual das casas, de alicerçamento espiritual dos lares, meu Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço agora, Deus, que o Senhor venha fazer isso possível. A Ti pertence o querer e a Ti pertence também o realizar. O Senhor torna possível todas as coisas, Senhor. Nós sabemos os impedimentos que haverá, os impedimentos que virão, ó Deus, sobre este irmão, sobre esta irmã, para que isso não aconteça. Para que essa implantação do estudo no programa Cada Lar é uma Escola não aconteça na sua casa, mas em nome de Jesus te peço agora que a Tua mão poderosa venha destruir com toda a barreira, que toda ação de Satanás contra este lar, contra esta programação nesta casa, que seja quebrada, que seja destruída. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a Tua vontade se estabeleça. Senhor, venha dominar este lar, venha dominar esta casa, venha encher do Teu Espírito. Manifesta a Tua glória nesta família, Senhor Deus, nós clamamos a Ti nesta hora. Nós precisamos, ó Deus, de famílias, Senhor, impactadas com o Teu poder, cheias da Tua glória, que a unção do Teu Espírito esteja de forma abundante, dominando cada mente, dominando cada coração, dominando cada vida, Senhor. Eu clamo a Ti nesta hora, estende as Tuas mãos. Vem agir segundo a riqueza da Tua glória, segundo o Teu poder, ó Pai, nós clamamos a Ti nesta hora, enche do Teu Espírito, reveste com a Tua glória, com o Teu poder, Senhor, e conduza-nos nessa jornada de estudo, ó Deus, para a Tua glória, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós Te pedimos e Te damos graças por tudo. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e não esqueça, estamos em maio de conquistas. Sábados é na igreja, é orando, é clamando e Deus vai nos dar coisas maravilhosas, já está nos dando. Que Deus abençoe a todos, paz, oração e união. Não sofras assim.